turminha, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de ciências nós vamos aprender um pouquinho sobre os vegetais. Mas afinal, o que são vegetais? Vegetais são as diferentes variedades de plantas que nós conhecemos. Os vegetais se referem-se a um grupo de seres vivos da natureza. São seres vivos porque nascem, crescem, reproduzem e morrem, assim como todos os outros seres vivos que nós já estudamos. Porém, os vegetais não se locomovem. As plantas andam? Não. São fixas no mesmo lugar. E elas dependem do solo, da água, da luz e do calor do sol para produzirem o seu próprio alimento. Afinal, se elas têm vida, elas precisam se alimentar. Os vegetais, eles compõem a flora da natureza. E existe uma grande variedade de vegetais diferentes. Esses vegetais, eles têm diferentes tamanhos, diferentes formas e diferentes cores. E nós vamos aprender um pouquinho a respeito dessa variedade. Por exemplo, existem os vegetais que são terrestres, que são aqueles que vivem na terra, no solo, no chão. Por exemplo, a árvore e diversas plantas que nós conhecemos que ficam fixas ou vivem no solo, tá bom? Existem também aquelas plantas que vivem na água, ou seja, as plantas que são aquáticas, como por exemplo a Vitória Régia. E diversos outros tipos de plantas que também vivem na água. Porém, é importante ressaltar que apesar de viverem na água, essas plantas possuem as suas raízes e elas são fixas no solo, lá no fundo do rio, onde elas estão, tá bom? E existem também outra variedade de plantas, que são aquelas que vivem fixas em troncos de outros vegetais, em muros, em cercas, como por exemplo, as orquídeas. Como vocês podem observar, essa variedade de planta, ela vive fixa em outros seres, ou em troncos de árvores, em galhos, em paredes e aí por diante, tá bom? Independente do tipo de planta, elas são muito importantes para a nossa vida, todos os vegetais. Por quê? Porque esses vegetais purificam o ar que nós respiramos. Então, para que nós tenhamos esse ar que nós respiramos de forma saudável, são necessários os vegetais. E além disso, esses vegetais, eles também nos alimentam. Mas como? Quem aí gosta de comer maçã, banana, pera, uva, aquela saladinha de alface com tomate? Todo mundo gosta, né? Aliás, tem alguns vegetais que nós não gostamos, mas mesmo que nós não gostamos, nós nos alimentamos de outros vegetais de acordo com a nossa preferência. Mas eles são essenciais para a nossa vida. E além disso, as plantas, os vegetais, também embelezam o lugar onde a gente vive, tornam as coisas mais bonitas e alegres, não é mesmo? Também tem muitas outras coisas que nós podemos aprender a respeito deles, como, por exemplo, quais são as partes de uma planta. Mas isso é um conteúdo para a próxima aula. Nós vamos parar por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!